Hoje o tema é mitologia grega. Mas lógico que ao abordar esse tema é importante definir o que é mitologia. E olha, posso já afirmar para você que esse tipo de saber ele remota à antiguidade de várias regiões do planeta, principalmente o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia, a China, e também Grécia e Roma. Mas antes dos gregos e romanos, lógico que várias civilizações já se debruçaram para tentar buscar explicações sobre as origens. Então está aí a definição de mitologia. Mitologia é um conjunto de histórias que faz com que os homens tenham uma necessidade de compreensão das suas origens, seja elas humanas, seja elas terrenas. Então, essas perguntas que a gente sempre faz até hoje, do que constitui o universo, como surgiu o primeiro homem, e lógico que as civilizações antigas tentam explicar isso, e a gente tem, nós que somos da tradição judaico-cristã, temos explicações até na Bíblia sobre isso. Mas lógico então que esse conhecimento mitológico, ele vai buscar informações sobre as origens. E hoje eu vou falar para você de um mito muito interessante da Grécia Antiga, que faz a gente entender um pouco mais a formação dessa região que hoje está situada no leste europeu, conhecida também como Península Balcânica. A gente vai falar da Grécia Antiga, em especial de um mito que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, que começou a se desenvolver aqui na região de Creta, uma ilha ao sul da Grécia Antiga. Essa lenda é a do Minotauro. Mas antes, vou pedir para você acompanhar a nossa vinheta. Vai! Estudar a mitologia é tão interessante porque a gente começa a pensar como que os homens e as mulheres que viveram antes do saber filosófico, antes da racionalidade, como eles buscavam explicações sobre as suas origens. Até pensando mesmo na constituição do que é o universo, na formação do planeta e também do próprio ser humano. E gente, às vezes a gente ouve mitologia como um conjunto de mitos e a gente não dá tanta importância acreditando que tudo não passa de uma lenda, de uma mentira, de um folclore. Mas gente, toda mitologia ela tem um núcleo verdadeiro. É logicamente uma forma de interpretar a realidade. Logicamente esses saberes eles vão sofisticando ao longo do tempo, vão mudando os seus parâmetros. Mas olha, vamos estudar mitologia olhando agora para essa região, a Grécia Antiga. Se a gente olhar no mapa, a gente está falando de uma região do leste europeu e mais especificamente aqui do sul. Essa região de Creta, que era banhada pelos mares Mediterrâneo e Egeu. Essa civilização, como uma ilha, foi a que deu origem à própria Grécia Antiga. Enquanto os gregos estavam começando a formar a sua cidade, a partir de várias migrações, que em outro momento eu vou explicar para vocês, os cretenses já estavam vivendo uma poderosa civilização. E quando eu falo cretense, eu lembro de um aluno que eu tinha na 7ª série, isso há uns 15 anos atrás, eu lembro do nome dele, Vitor. E ele me falou assim, professor, quem nasce em Creta é cretino? Quando a sala conseguiu parar de rir, eu expliquei que não. Quem nasce em Creta é cretense. Mas vamos lá. Gente, olha só. Aqui em Creta, nós temos, logicamente, uma formação de pessoas que voltava-se principalmente para o comércio marítimo. Essas pessoas que viviam aqui, como viviam numa ilha, eles precisavam se deslocar para outras regiões em busca de contatos comerciais. E, logicamente, os cretenses aproveitaram e eram muito bons nisso. Eles tinham contatos comerciais com os egípcios, com os mesopotâmicos e até com os fenícios. E desses contatos comerciais eles aprenderam a arte da escrita, com os fenícios, que foram os primeiros a desenvolver um alfabeto silábico de 22 letras, que até hoje, de certa forma, revolucionou a forma de comunicação no mundo, isso há 4.000 anos antes de Cristo. E também com os mesopotâmicos e egípcios aprenderam aspectos da religião dos egípcios, das construções mesopotâmicas, e Creta então começou a se desenvolver. Mas gente, como é uma ilha, logicamente ela precisava de argumento, ela precisava de uma forma de manter as civilizações maiores distantes. Qualquer civilização que fosse invadir Creta seria vitoriosa facilmente, até mesmo porque não tinham tantas tradições quando o assunto era guerra. Eram povos de comerciantes e navegadores. Mas veja só, aqui em Creta existia um rei chamado Minos. E esse rei Minos, ele precisava pensar em algo
para manter essas civilizações o quanto mais distantes possível. Se bem que essa ilha, quanto mais prosperava, acabava sendo alvo de cobiça de muitas outras. Então, gente, para se proteger, o rei Minos, ele construiu um grande palácio na capital de Creta chamada Knossos. Um palácio, gente, com várias entradas, descidas, subidas, escadas, né, que se tornou um grande labirinto. Olha, essa palavra labirinto já soa aí como familiar para muitos de nós, não é? Esse labirinto na região de Knossos começou a ser notificado para todas as outras civilizações por mensageiros que lá no labirinto estava vivendo o grande símbolo de força dessa ilha, que era metade homem, metade touro, e esse cara, né, essa criatura, melhor dizendo, era chamada Minotauro. Veja isso, né? Minotauro, Mino, o nome do rei era Minos, não é? Então é o touro de Minos, o símbolo de força de Creta. E lógico, para reforçar essa história, o rei Minos pedia para seu filho Andrógeos, né, acompanhar a sua tripulação e capturar 14 crianças. E o filho Andrógeos, ele pegava uma embarcação aqui em Creta com poucos homens e ia até na Grécia. Essa região, que ainda não era a Grécia, logicamente, estava se desenvolvendo, e lá ele capturava 14 crianças, 7 meninos e 7 meninas. Essas crianças eram levadas até o labirinto de Knossos, e lá, logicamente, o mito dizia que essas crianças eram oferecidas em sacrifício ao faminto Minotauro. Isso de tempos em tempos. Andrógeos precisava sair de Creta, capturar 14 crianças e levar em sacrifício até o Minotauro. Lógico que essa história, gente, ela começa a ganhar corpo, ela começa a ser divulgada por vários mensageiros, e lógico que Creta começa a ser encarada como uma cidade que não é possível vencer. E o mito mostra isso pra gente. Todos os heróis que tentavam enfrentar o labirinto jamais voltavam. Morria de frio, de fome, de tudo isso junto, né, porque não conseguia sair do labirinto. E lógico que então a lenda do Minotauro, né, o mito começava a crescer cada vez mais, se tornar mais forte. Mas veja, os gregos antigos já não aguentavam mais sofrer essa perseguição de Andrógeos, levando sobrinhos, filhos, netos, e por isso começou a se preparar. Formaram um poderoso exército, e esse exército ficou encarregado, né, dos poderes de um herói importante da Grécia Antiga, da mitologia, chamado Teseu. Teseu seria o general do exército da Grécia, que deveria agora conter, né, a fúria de Andrógeos, né, a captura dessas 14 crianças. E foi dessa forma que aconteceu. Quando Andrógeos preparou a sua tripulação, achando que seria fácil vencer novamente os gregos, eles já estavam lá esperando com o exército, e Teseu deu cabo de todos os homens da tropa cretense. Não satisfeito, Teseu ele queria mais. Foi até Creta, né, encontrar o famoso labirinto com a intenção de destruir o Minotauro. E segundo o mito, foi isso que aconteceu. Ao chegar no labirinto, a preocupação, lógico, era conseguir voltar com vida, mas ele tinha uma prima apaixonada por ele, chamada Ariadne, e é interessante também esse outro mito, se vocês quiserem pesquisar depois, se chama o Cordão de Ariadne, e a história é a seguinte: como ela era apaixonada, ela pediu para amarrar um novelo de lã na cintura de Teseu para que ele pudesse retornar pelo caminho, né, do novelo, né, assim que venceu o Minotauro, conseguir sair, né, do palácio de Knossos, conseguir sair do labirinto. E foi assim que aconteceu. Teseu foi até o Minotauro, né, segundo a lenda, lógico, foi uma batalha difícil, mas aí o Minotauro consegue, com a sua adaga, né, enfiá-la no coração do Minotauro e matar a fera. Gente, lógico, né, pensando assim, ele consegue também retornar ao labirinto, né, para voltar à tua saudosa Grécia. Mas vamos lá, gente. Agora vamos entender o que há de verdade nesse mito. A arqueologia depois veio provar que existiu sim uma guerra entre os gregos e os cretenses, por volta de 1200 a.C. Para você ter uma ideia da impressão que essa guerra trouxe, né, os estudos da arqueologia mostram que talvez teria acontecido um terremoto em Creta, o poder da destruição do exército grego. Ou seja, o que há de por trás da verdade nesse mito? Né? De um lado nós temos o Teseu que vence Minotauro, que é o símbolo de Creta. Ou seja, a Grécia venceu a cidade de Creta. E assim acontece, né, o fim desse mito. Veja só,
Importante dizer também que logo depois dessa guerra vitoriosa, os gregos começam a preparar o seu banquete, uma baita comemoração, e quem governava a Grécia eram dois reis, Menelau e Agamenon, que lógico que vão convencer todas as cidades a participar dessa festa. Inclusive, uma cidade que hoje está situada na região de Istambul, na Turquia, na cidade de Troia. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade a esse mito para falar para vocês sobre a Guerra de Troia, sobre Homero, sobre as obras Ilíada e Odisseia. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Divulgue, compartilhe. Um abraço e até a próxima.